Opa, tudo bem? Eu sou Marcelo Bresciani, eu sou gerente de e-commerce e fundador do E-commerce com Resultados. Qual é a dificuldade que você enfrenta para passar para o próximo nível, para a próxima fase, seja do seu negócio ou seja da sua carreira? Eu percebo que muitas pessoas, elas estão travadas em uma situação, elas estão travadas numa fase e por mais que elas façam grandes esforços, elas não conseguem sair dessa fase. Isso aconteceu comigo e provavelmente está acontecendo com você. Eu preciso passar essa sacada, eu preciso contar essa sacada para você, que eu tive há pouco tempo. Mais ou menos há uns 5 anos, eu tive contato com uma obra, com um livro, que ele é sensacional e eu pude aprender muita coisa com esse livro. Aprenda com com as pequenas histórias, com as histórias significantes, porque assim, nos pequenos detalhes, você pode aprender muita coisa, você pode tirar muita diferença das pequenas obras, dos pequenos detalhes, das pequenas histórias. E se você acredita que tem uma pessoa, que essa pessoa no seu mercado, que essa pessoa é referência para você, e ela é uma pessoa de sucesso, tente modelar o que essa pessoa aprendeu, o que essa pessoa fez, e tente seguir os passos que ela conta para você, e você vai ver que se funcionou para ela, também vai funcionar para você. Isso é um grande exercício de visualização. Essa obra que eu estava falando era O Pequeno Príncipe, que eu dei de presente na ocasião para minha filha, de 12 anos hoje. Ela estava começando a tomar contato com a leitura de livros, ela estava começando a se inteirar dessas coisas, né? E assim, eu não tinha lido O Pequeno Príncipe, mas eu achei que era uma obra bonitinha, eu achei que era uma obra interessante, eu peguei e dei essa obra de presente para ela, eu dei esse livro de presente, né? E eu falei, olha filha, lê esse livro, que esse livro, ele é legal, esse livro você vai gostar bastante, né? Mas de fato eu não tinha lido, então aquela coisa não tinha criado uma sintonia clara. Talvez por esse motivo ela não tenha lido O Pequeno Príncipe naquela ocasião. Mas só que aquela obra, ela ficou ali, ela ficou lá na estante de casa, e ela começou a ficar lá, e eu olhava para ela, aí veio aquela voz que me falava, Marcelo, dá uma chance pro Pequeno Príncipe, dá uma chance para essa história, pode ser que você vai curtir. E foi uma das obras que trouxe uma bagagem muito grande para mim, para minha carreira, e eu pude aprender bastante com essa obra simples, com essa obra que para muitas pessoas ela pode parecer que é uma obra infantil, mas de fato ela tem uma sabedoria muito grande por trás dela. Eu preciso contar essa sacada para você, que eu aprendi com o Pequeno Príncipe, e se funcionou para mim, provavelmente vai funcionar para você também. Ele conta, né, no começo, quando o autor era criança, Saint-Exupéry, que ele leu uma história de jiboias da cobra, né, comendo animais grandes, né? Então a cobra ela comia o animal, engolia o animal inteiro e depois ela ficava 6 meses lá digerindo aquele, dormindo e digerindo aquele animal. E ele achou essa história uma história aterrorizante. Ele ficou com medo disso. E ele pegou, e ele como era criança, talvez ele devia ter uns 6 anos, ele pegou e fez um desenho de criança, e desenhou uma jiboia que engoliu um elefante. Claro, só a silhueta, né? Imagine que era uma base com uma base, uma tripinha, como um desenho de um elefante em cima dentro dessa jiboia. E ele pegou esse desenho e ele mostrou para as pessoas grandes, né, para os adultos, e os adultos olharam aquilo e falaram para ele, nossa, isso é um chapéu, né, como um chapéu, né? Ele perguntou por que que isso poderia me dar medo, né? Aí ele falou, não, isso não é um chapéu, isso é uma jiboia que engoliu um elefante. Para você não é aterrorizador? Você não tem medo dessa história? Daí as pessoas falam, não, larga disso, menino, não faz isso, não, deixa essa história para lá. E essa imaginação que ele teve, que uma criança teve, vendo velhas coisas de um novo ângulo, vendo as velhas coisas com novos negócios, é a oportunidade que fez com que o autor, o Saint-Exupéry, pudesse ser uma pessoa grande, extraordinária em tudo aquilo que ele fez. A imaginação fez a grande diferença para ele. Ele conta que ele
ele já na vida adulta, ele conservou um desenho de uma jiboia que tinha engolido um elefante e ele apresentava esse desenho para as pessoas grandes, para os adultos, para os amigos, né? E se os adultos vissem um chapéu, alguma coisa sem um menor sentido, o que ele fazia? Ele falava sobre futebol, falava sobre economia, falava sobre novos negócios. Só as pessoas que conseguiam enxergar aquela coisa de um outro ângulo, com uma outra forma, aí ele contava todos os segredos da vida dele, ele contava as coisas que ele realmente achava extraordinárias e faria diferença. Ele falava sobre planetas, sobre estrelas, sobre coisas que são assim, para mim são coisas sensacionais. E ele usava esse pequeno detalhe para filtrar. A grande sacada dessa história, dessa obra, é que ele olhava as coisas tradicionais, as coisas pequenas, com uma outra visão. E isso ele aprendeu lá como menino ainda, ele não aprendeu como adulto, ele aprendeu como menino. Então, essa história de olhar as coisas com outros ângulos é o que a gente precisa trazer para a nossa vida, para os nossos negócios, para a nossa carreira. E esse exercício de olhar as coisas de uma outra forma é que vai fazer com que a gente saia dessa situação onde a gente está travado e passe por uma outra situação, passe para um outro patamar onde a gente vai ter muito mais resultados, a gente vai ter muito mais retornos e a gente vai ter muito mais felicidades e coisas que a gente precisa conquistar. Essa é a grande dica que Saint-Exupéry escreveu e ele colocou no Pequeno Príncipe, esse mundo de imaginações, esse mundo de visualizações de coisas extraordinárias que com certeza na cabeça dele fazia todo o sentido e fez com que ele atingisse outros patamares. O Pequeno Príncipe é um dos livros hoje mais lidos. Eu não sei de cabeça quantas edições tem o Pequeno Príncipe, mas eu sei que eu sei que ele é muito difundido no mundo inteiro. É uma obra que todo mundo conhece. E esse pensamento dele, esse pensamento diferente, pense diferente, fez com que ele alcançasse um patamar onde ele jamais havia sonhado quando ele era criança ou até mesmo quando ele era piloto. O Saint-Exupéry foi piloto lá na França. Então, o que provavelmente está prendendo a gente a esse patamar, a esse estado inicial, é uma visualização, é uma coisa que faz com que a gente não olhe as situações de uma outra forma. Se você tem um negócio, um exercício muito proveitoso, é que você tente enxergar as velhas coisas que você faz, os velhos hábitos, tudo tradicional que você tem do seu dia a dia, tenta enxergar com outros olhos, de uma outra forma, de uma forma muito criativa. Você vai ver que você vai pegar situações que todo mundo faz, né? Se você olhar o mercado, todo mundo faz exatamente as mesmas coisas. E as pessoas que se distanciam, as pessoas que se destacam, são as pessoas que pegam as pequenas coisas, os pequenos detalhes e tratam esses pequenos detalhes de uma outra forma, de uma forma extraordinária, de uma forma muito criativa. E isso faz com que ela se destaque, faz com que ela saia à frente de todo mundo que está pensando da mesma forma. Então a criatividade hoje, ela faz a diferença em todo e em qualquer negócio. Essa é a sacada que eu queria trazer para você. Tente olhar tudo de um outro ângulo. E eu queria pedir um favor para você. Se você curtiu essa dica que eu trouxe aqui para você, assine o meu canal do YouTube. Vai ter um botão aqui nesse vídeo, em algum lugar, provavelmente aqui embaixo. Lá você vai ter um link para você assinar. Assim eu vou saber que dicas como essa tá fazendo a diferença para você. Pode agregar conteúdos significantes para o seu negócio e assim me motiva muito mais a trazer conteúdos como esse para você, para que você tenha sucesso na sua vida e para que outros empreendedores também consigam atingir novos patamares, consigam chegar a outras fases do negócio. Espero que você tenha sucesso e um grande abraço e vejo você no próximo vídeo.